é hora de trazer aqui no Bom Dia Alagoas os bastidores da política com o Tiago Gomes. Muito bom dia, Tiago. Bom dia. O que é que você vai trazer já de novidades, né, aqui no Bom Dia Alagoas? Tomei conhecimento que Renan Filho está tentando manter diálogos para atrair também o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa. O JHC tentando, inclusive, aglutinar a oposição em Palmeira dos Índios, o olhar das lideranças políticas voltados para o Agreste. É isso, Tiago? Bom dia. Perfeito, Viderlan. Bom dia para vocês, bom dia a todos que estão acompanhando a gente. Olha, o pré-candidato ao governo de Alagoas, Renan Filho, vai aproveitar hoje uma agenda política interessantíssima, importante para o grupo político mesmo, e também para o município de Arapiraca, município de São Sebastião, ali na região do Agreste do estado, é a entrega da duplicação da L-110. É uma obra grandiosa, vocês estão vendo aí imagens aéreas dessa rodovia que vai ser entregue hoje pelo governo do estado, oficialmente, uma obra que durou alguns meses para ser concretizada com recursos do governo do estado, na ordem de 62 milhões de reais. Essa obra tem 22 quilômetros, pouco mais de 22 quilômetros de duplicação, vai realmente melhorar o fluxo de pessoas, de pedestres e também de motoristas que estão passando por aí, tentando interligar estes dois municípios, Viderlan, município de Arapiraca e de São Sebastião. Muita gente passa rotineiramente por essa rodovia para seus compromissos em outros municípios, também escoamento da produção. Muitos estudantes também utilizam essa via para ir para os seus destinos, para suas escolas, seus trabalhos, enfim. É uma via, de fato, muito importante. Mas, para além dessa inauguração que vai acontecer hoje às 14 horas em Arapiraca e também amanhã em São Sebastião, porque vai ser dividido em duas etapas aí dessa rodovia importante aí, tem também a questão política. O senador Renan Filho, que é pré-candidato ao governo, vai aproveitar a ocasião para, mais uma vez, cortejar o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, tá? É uma tentativa, mais uma, que o grupo político dele faz parte, vai tentar fazer, porque Luciano Barbosa ainda não decidiu para qual lado vai estar na gestão estadual. Luciano Barbosa, que é do MDB, prefeito de Arapiraca, no seu segundo mandato, já disse para quem vai votar para senador. Vai votar em senador Renan Pai e vai votar no deputado federal Arthur Lira para o Senado. Tem também os seus filhos, que é um projeto político dele. Ele tem os dois filhos que estão atuando na política agora. O mais velho, que é o Daniel Barbosa, é pré-candidato à reeleição a deputado federal, ele está no PP, e tem também o Lucas Barbosa, que está estreante na política, o novo, está no PSDB de JHC. Então, havia uma possibilidade de Luciano Barbosa dizer que iria apoiar JHC, mas só que havia ali uma peça importante nesse acordo que poderia acontecer, que era Arthur Lira. Arthur Lira não conseguiu fazer essa junção ainda com JHC. Na última aparição pública que teve lá em Arapiraca, o Arthur Lira falou que qualquer governador que ganhasse iria ter o apoio dele, então isso praticamente deixou a base livre para decidir para quem vai atuar. Então, por isso, Luciano Barbosa está aguardando o momento adequado para dizer para qual candidato vai atuar. Então, hoje é um momento importante. Vai estar ali o Luciano Barbosa, porque é prefeito do município, não vai deixar de atuar. Essa é uma agenda do governo de Alagoas, não é uma agenda eleitoral, de pré-campanha. Mas, claro, que vai aproveitar ali o momento para conversar com ele, para dizer, o Renan Pai já disse que está somente aguardando o momento adequado para dizer que, de fato, Luciano Barbosa vai estar junto com ele. Então, é uma estratégia para aguardar, porque Luciano Barbosa é uma liderança importantíssima ali na região. E, claro, qualquer voto que ele decidir dar para um candidato ao governo vai ter um peso político muito significativo. Então, essa é a situação do Renan Filho. No caso de JHC, JHC está fazendo as andanças dele pelo interior, na caravana, e cooptando aí algumas lideranças políticas. Aí você tem na imagem umas lideranças que são de Palmeira dos Índios. Ele esteve ontem em Igaci, fazendo a sua caravana, mas aí eu queria que congelasse essa imagem aí para mostrar essas lideranças aí. Nós temos o ex-prefeito James Ribeiro, que foi prefeito por 2 mandatos em Palmeira dos Índios, e tem a esposa dele, a Mozabelle, que na última eleição estava aliada de JHC, estava no PL, agora se filiou ao PSDB e agora é pré-candidata a deputada federal pelo PSDB de JHC. Então, essas duas lideranças são importantíssimas na região de Palmeira dos Índios. Tem também o Edival Gaia Filho, que foi deputado estadual por 5 mandatos,
estava na possibilidade de decidir se iria ou não se candidatar esse ano e ele entendeu que agora é pré-candidato novamente, vai querer estar de volta ao cenário político local. Então, essa turma aí, além do Helenildo Ribeiro Neto, que é vereador por Palmeira dos Índios, também participou dessa agenda de JHC, é justamente lideranças, Viderlan e Isabelle, que estão no campo da oposição em Palmeira dos Índios. Então, o JHC está pegando aquelas lideranças que são do campo da oposição, porque a atual prefeita de Palmeira dos Índios, a tia Júlia, e o ex-prefeito Júlio Sérgio já declararam voto em Renan Filho. Então, por isso, essa grande influência que JHC está tentando pegar da oposição para medir forças para chegar bem na eleição de 2026 como pré-candidato ao governo e acreditando que nos municípios, pegando essas lideranças da oposição, ele vai conseguir, então, esses votos suficientes para ter uma boa votação. Tiago, e tem um grupo, que é o grupo dos evangélicos, que agora está dividido em relação ao apoio aos pré-candidatos a Senado. Isso. Há uma certa influência religiosa muito importante, sabe, Isabelle? E assim, as igrejas evangélicas, de fato, elas costumam não dizer para quem vai votar, porque isso realmente influencia muito. Isso até pode gerar até um processo na Justiça Eleitoral de abuso de poder religioso. Isso pode prejudicar os candidatos se as igrejas abrirem seus púlpitos, liberarem seus púlpitos para que esses candidatos possam atuar. Mas as lideranças que estão dentro dessas igrejas, elas podem livremente declarar o seu voto. Então, nós temos aqui na tela algumas imagens de possíveis apoios que esses pré-candidatos ao Senado estão recebendo. Primeiro, o senador Renan Calheiros, que é pré-candidato à reeleição ao Senado, vai para o 5º mandato que ele está querendo pleitear. Está aí o governador Paulo Dantas, o Isnaldo Bulhões Júnior, mas aí tem a figura da Cláudia Balbino, e também do Jacques Balbino. É um casal, né, líderes da igreja Adebrais em Alagoas, tem uma grande influência também, tem grande número de membros aqui em Alagoas, e esses dois já fazem parte da estrutura do governo do Estado, estão aí atuando na Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego. Então, ela inclusive já foi secretária de Emprego e do Trabalho do Estado de Alagoas. Se desincompatibilizou naquele prazo regimental para se colocar à disposição do partido MDB para ser candidata nas eleições deste ano. E o Jacques Balbino continua, então, na estrutura do governo. Então, é um apoio da Adebrais ao senador Renan Calheiros. Vamos passar, colocar outro apoio que a gente conseguiu capturar aqui. Tem outros... Pronto, aí o deputado federal Arthur Lira, que é pré-candidato a senador, e aí essa semana ele se reuniu com duas das principais lideranças da Assembleia de Deus em Alagoas, que é o deputado estadual Mesaque Padilha, atualmente no União Brasil, e o Gunnar Nunes, que estava no PL e saiu a convite do Arthur Lira para ingressar no Progressistas. Ele é pré-candidato a deputado federal e filho do pastor presidente da Assembleia de Deus em Alagoas. Essa semana, os dois se reuniram, né, fizeram um grande evento e se reuniram com Arthur Lira para mostrar que, de fato, estão dando esse apoio para Arthur Lira. O mesmo aconteceu com Alfredo Gaspar. As duas lideranças também da Assembleia de Deus também já demonstraram esse apoio. Alfredo Gaspar participou recentemente de um culto lá na Assembleia de Deus em Alagoas, aqui em Maceió, na sede, e os dois também estavam lá participando e dando realmente esse apoio, inclusive nas redes sociais, para o pré-candidato Alfredo Gaspar, que está indo para o Senado. Vamos passar, o Davi do Filho também não está de fora das lideranças políticas religiosas. Tem o pastor João Luiz e tem o Oliveira Lima, que é um dos pastores da Igreja Universal. E o pastor João Luiz, que é atualmente vereador, está ocupando o cargo de vereador, também demonstrou apoio para Davi Filho para o Senado. Ele é líder da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, são duas igrejas grandes também que estão dando esse suporte para essas lideranças que estão disputando o Senado aqui em Alagoas, demonstrando que, de fato, eles estão se dividindo aí nesses apoios para o Senado aqui no estado de Alagoas. O ex-deputado Bruno Toledo, eleito presidente do Tribunal de Contas do Estado. Também é assunto, Tiago, na sua participação aqui nos bastidores? Sim, nós falamos aqui, já adiantamos que ele iria ser aclamado presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Isso aconteceu ontem, numa sessão especial lá no Tribunal de Contas. Se reuniu ali o plenário para definir quem é o próximo presidente, porque o Fernando Toledo, lá em fevereiro desse ano, ele pediu para sair, né, ele se aposentou, e aí houve uma eleição na Assembleia Legislativa para a escolha do novo conselheiro, porque a vaga pertencia à Assembleia Legislativa. Então, foi escolhido o Bruno Toledo para essa função.
Ele está no plenário do Tribunal de Contas desde então, assumiu, e aí houve um acordo entre lá os pares para que ele assumisse a presidência. E ontem, como teve essa aclamação, ele falou como é que vai atuar nos próximos meses aí, pelo menos até novembro, que é quando vai ter a próxima eleição para a presidência lá do Tribunal de Contas. Vamos ver. É um mandato residual. Teremos alguns meses pela frente, mas eu prometo que esses poucos meses serão de intensa transformação, obviamente, respeitando tudo que já foi conquistado. Então, pedindo proteção divina e colaboração de todos, penso, conselheira Rosa, que além das funções de cunho administrativo, cabe à presidência liderar esse processo. Processo de diálogo, de coalizão, de encontrar em eventuais divergências as convergências necessárias para o avanço. E é desta forma que nós vamos conduzir. Dialogando, discutindo tudo que for necessário de cunho administrativo. Para os convidados aqui, certamente ouviram muito das dificuldades deste tribunal em avançar, mas reconhecendo tudo isso, agora é hora de avançar. E contem comigo para isso, construir pontes, para que a gente consiga avançar cada vez mais e orgulhar a todos os nossos, aos nossos jurisdicionados. Substitui o pai, né, que estava na presidência, fica até dezembro. Em novembro tem uma nova reunião do Conselho ali para definir quem será o novo presidente, que assume o biênio 2027-2029. E por falar em novidades na presidência, nós vamos ter também aí as eleições do CREA, né? Tem 5 engenheiros agora candidatos a essa presidência. Isso. Até ontem, Isabelle, tinham 5 engenheiros que estavam na disputa do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Alagoas, mas sai que um deles pediu para sair da disputa e se aliou a outro candidato de momento, tá? Então, nós temos aí na tela esses que estão na disputa. Peguei até uma cola aqui para não esquecer o nome de nenhum deles, né? O primeiro que está lá com um botãozinho, o Dudu, que é o Carlos Eduardo Gomes Ribeiro. Ele é engenheiro eletricista e civil e estava até então como superintendente de projetos especiais da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas. Ele tem, inclusive, um grande apoio de políticos aqui de Alagoas, tá? Eu já vi fotos dele, inclusive, com lideranças de prefeitos. Então, quer dizer, a classe política está muito ligada a ele, então tem uma certa ligação com essa classe política. Tem o segundo ali, que é o Disney Pinto, ele é também engenheiro civil, está atuando no mercado há muito tempo, é um engenheiro aposentado da Prefeitura de Maceió, tá? E está nessa disputa aí pela primeira vez e já foi, inclusive, presidente do Sindicato dos Engenheiros Civis do Estado de Alagoas, tá? Esse terceiro aqui é o Jason Cavalcante Alves, que é engenheiro eletricista de segurança no trabalho. Ele, inclusive, é apoiado pela atual presidente, a Rosa Tenório. Na primeira gestão dela, ela está no segundo mandato dela como presidente do CREA, ele assumiu a superintendência do CREA, um cargo ali que é muito ligado à presidência. Então, ele é o apoiado por ela. Nas redes sociais, inclusive, ela tem pedido votos para ele, então é um nome que chega forte, assim como os outros dois. Esse último aqui é o engenheiro Guilherme Soares da Silva, que tem muita experiência, é o mais experiente que tem dentre eles. Ele se coloca como um grande entusiasta da engenharia aqui do Estado de Alagoas, tá? E está há 50 anos atuando, inclusive, nesse ramo. E é um nome também que chega para agregar. Além dele, tinha também o Fernando Dacal, que foi presidente do CREA por 2 mandatos, e o Fernando Dacal, nas redes sociais, ele anunciou que está apoiando agora, a partir de agora, o Dudu Ribeiro. Então, vai se unir forças na candidatura do Dudu Ribeiro. E para o Dudu Ribeiro, especificamente, tem uma situação específica, tá? Bem redundante o que eu falei, mas é uma situação bem específica, porque a candidatura dele foi impugnada pela Comissão Eleitoral do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então,
A comissão entendeu, está aqui na tela que vocês podem acompanhar esse documento, que é justamente o documento que fala o momento, o motivo pelo qual ele teve a candidatura impugnada, porque não houve uma desincompatibilização do cargo. Ele exercia um cargo na secretaria, como eu disse agora há pouco aqui, como superintendente de projetos especiais da CEINFRA, então existia uma regra para que ele pudesse se afastar do cargo. Ele não se afastou em tempo, pelo menos é o que está descrito aí no edital, né, do julgamento, e aí a candidatura dele foi impugnada. E aí, nas redes sociais, ele mandou até uma fala para a gente para informar que a candidatura dele está mantida, tá? E ele vai se manter aí nessa disputa sem nenhum problema. E vai conseguir reverter isso num recurso que ele vai interpor aí junto ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Vamos ver. Colegas profissionais, estou passando aqui para falar diretamente com vocês e reafirmar com toda a segurança que sou candidato à presidência do CREA Alagoas e sigo mais firme do que nunca nessa caminhada. Quero que saibam que todo esse absurdo de impugnação não passa de uma tentativa de desestabilizar o nosso projeto e desrespeitar você, profissional, que quer um conselho mais atuante e mais próximo. Querem tirar o nosso direito de construir um momento novo para o CREA Alagoas. Mas não se preocupem, pois a nossa equipe já está adotando todas as medidas cabíveis jurídicas para isso. Quero deixar bem claro e reforçar: nada muda. Continuo candidato no nosso projeto, segue de pé, com a força de sempre. No dia 3/7, meu nome estará na cédula de votação e conto com a confiança de todos vocês para continuarmos firme e forte, pedindo o voto de todos os colegas. Muito obrigado a todos pelas mensagens de apoio. Receber essa força de cada um de vocês me dá certeza que estamos no caminho certo. Só reforçando, a eleição do CREA vai acontecer no dia 3 de julho, semana que vem, próxima sexta-feira. Vai ser de 8 da manhã às 19 horas, é uma votação online. Então, os engenheiros que estão aptos a votar, eles vão ter uma senha para entrar no sistema e ali colocar o seu voto, tá? Então, até lá, provavelmente essa situação vai estar consolidada. Ou ele deixa a disputa, ou ele, enfim. Tiago, que história é essa de ataque hacker no cenário político? Teria sido uma motivação política? Esse posicionamento ganhou repercussão também nas redes sociais e foi dado através de um posicionamento de um ex-prefeito, é isso, Tiago? Isso, o ex-prefeito do Pilar, Viderlan, o Renato Filho, do MDB, ele utilizou as redes sociais ontem para informar que foi vítima de um ataque hacker, uma espécie de espionagem para sua família. Diz que alguém tentou de forma ilegal monitorar sua família por meio das câmeras de segurança. Ele conseguiu identificar isso e já sabe, inclusive, de quem partiu isso aí. Segundo ele, alguém ligado à política, e ele não falou nomes, mas ele disse que está colocando isso à disposição da Justiça, para que a Justiça possa resolver. Vamos então ver o que é que ele falou então nas redes sociais em relação a esse ataque hacker que sofreu. Vamos ver. Olha, bom dia. Eu ontem postei sobre hacker aqui e tive alguns questionamentos. Eu também fui hackeado, né? Foi contratado um hacker para hackear as câmeras da minha casa, para hackear a minha vida toda, né? E fazer, sei lá o que, contra mim e a minha família, né? A pessoa tinha acesso às câmeras da minha casa e uma série de situações. Foi montado um QG para poder, com equipamento moderno, para poder fazer isso, em um local conhecido aqui de Maceió. E a pessoa que contratou é uma pessoa política aqui do nosso estado. Inclusive a pessoa que foi o hacker, ele colocou um parente para receber pela prefeitura dessa pessoa, né? Tem os extratos, tem tudo, né? Mas isso está na justiça e em algum momento isso vai vir à tona. Assim como em guerra, eu acho que política não vale tudo, não. Porque eu me deparei com uma situação que eu nunca vi na minha vida. Aliás, quem toma conhecimento do fato e do que aconteceu fica perplexo. Como é que uma pessoa tem capacidade de fazer o que fez? E aqui eu não estou nem contando nem um pouco, né, do que realmente aconteceu. Mas só a pessoa colocar a pessoa na folha da prefeitura e não vou nem contar o restante porque é uma coisa assim que a pessoa chega a duvidar, porque é algo tão perplexo que eu não quis nem divulgar nada, porque eu quero que as coisas aconteçam na justiça.
Como ele não diz o nome, então fica aí as especulações de quem poderia ser essa pessoa, já que ele já identificou, deve ter passado tudo isso para a polícia, por isso está investigando, né? Muito obrigada, Tiago, agradeço. por todos Até os amanhã. detalhes agora nesse momento da política. Até amanhã com mais informações.